Boa noite! A gente vai começar hoje a live desta noite. Vamos falar de transtorno obsessivo compulsivo. Vamos começar. Vou aguardar aqui algumas pessoas entrarem. Boa noite. Hoje o tema é especial, que foi pedido, né, para as pessoas. Algumas pessoas, né, me pediram para falar. Então a gente vai falar disso hoje. Só vou aguardar aqui um minutinho, algumas pessoas irem entrando. Convidando aqui algumas pessoas. Vamos lá, falar de transtorno obsessivo compulsivo. Vamos aguardar um pouquinho, tem gente entrando ainda. Boa noite para quem está entrando. Hoje é um tema bem interessante de transtorno obsessivo compulsivo. É um tema que dentro da psicologia a gente fala bastante também. Eu acho que é super importante, porque tem muito mais gente com transtorno obsessivo compulsivo do que a gente imagina, né? E por isso que a gente vai estar abordando esse tema aqui hoje, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando, como a gente faz em todas as lives. Vocês podem ir mandando as dúvidas aqui também, tá? Que eu vou estar respondendo na medida do possível aqui. E essa live vai estar gravada para quem não conseguir assistir agora, ela vai estar gravada também. Tá bom? Boa noite, Marcelo, Silvia, Ana, Fabrícia. Boa noite todo mundo aí que tá entrando. Eu tava aqui falando que hoje a gente vai falar de transtorno obsessivo compulsivo, que é algo que a gente conversa bastante dentro da área da psicologia com meus alunos, mas às vezes é um tema que as pessoas evitam de falar, né? E muitas vezes também passa... Boa noite, Marcelo. Passa despercebido, né? E as pessoas às vezes têm dificuldade, inclusive, de procurar tratamento, porque tem muito preconceito em relação ao transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então a gente vai começar a live, né? Se vocês, como eu falei anteriormente, tiverem perguntas, dúvidas, vocês podem ir colocando aí. Boa noite, José, tudo bem? Então vamos lá, né? O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Eu vou estar falando aqui essa noite para vocês do transtorno obsessivo compulsivo e eu vou falar sempre TOC, né? Que é mais fácil. O TOC nada mais é do que o transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso, né? Fazendo uma definição aqui para vocês.
O TOC é um transtorno de ansiedade, ele está dentro da classificação de um transtorno de ansiedade. Então, geralmente, quem tem TOC são pessoas que têm uma ansiedade muito grande, né? A gente calcula que cerca de 2% da população mundial sofre de TOC. E muitas vezes as pessoas não têm nem ideia de que aquilo é TOC. As pessoas confundem o TOC com umas certas manias. E hoje a gente vai ver aqui exatamente qual a diferença do TOC para algumas manias, né? Que isso é diferente. O TOC, ele exige tratamento medicamentoso, psicoterápico, e às vezes algumas manias não, tá? Então, o TOC, na verdade, é obsessões mais compulsões. Tem pessoas que podem ter mais uma coisa ou mais outra. O que são, na verdade, as obsessões? Para começar pelas obsessões. Obsessões são todos aqueles pensamentos que vão invadindo a nossa cabeça e que a gente não tem controle sobre eles, tá? Então, são aqueles pensamentos que ficam ruminando na nossa cabeça, que invadem a nossa consciência e que nos trazem sentimentos não muito positivos e que a gente, como eu falei antes, não consegue controlar. Geralmente eles são pensamentos que geram medo, ansiedade, angústia, uma série de emoções negativas. Então as obsessões, elas estão muito ligadas com aspectos negativos, tá? Então, são pensamentos de preocupação, pensamentos exagerados, que na maioria das vezes vão gerar o quê? Ansiedade, tá? Por isso que o TOC é considerado um transtorno de ansiedade. E aí, para compensar essas obsessões, a pessoa, a tua conexão tá falhando, eu não sei se é a tua ou se é a de todo mundo. Para mim aqui tá normal, tá? Vocês me avisem aí se estiver falhando, mas aqui para mim por enquanto tá normal. Então, como eu estava dizendo, geralmente as obsessões, elas estão associadas às compulsões. O que significa isso? Então, a pessoa com TOC, ela tem obsessões, ela tem esses pensamentos que ela não consegue controlar, que não param. Isso vai gerando uma ansiedade tão grande na pessoa e aí faz com que tá falhando a conexão? Veja se vocês estão me ouvindo agora. Aqui não aparece nada para mim. Me dê um toque. Vocês estão me ouvindo? Marcelo, a Ruda, estão conseguindo me ouvir? Aqui para mim tá normal. Se tiver falhando, me avisem, por favor. Aí eu entro com 3G, porque já basta na última live que deu aquele pau geral, né? E que a gente teve que parar. Tá dando para ouvir? Vídeo ao vivo pausado. Que estranho, aqui não tá aparecendo nada. Tá pausado ainda o vídeo para vocês? Vocês estão conseguindo aí? Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Deixa eu ver aqui se o pessoal tá me ouvindo. Ou não. Deem um sinal de ok aí se vocês estiverem me ouvindo e me vendo, por favor. Só para eu saber se eu continuo ou não. Eu acho que eu vou ter que entrar no 3G, então tá travando. Tá pausado? Deixa eu ver se eu consigo. Alô? Voltou? Como que tá agora? Eu tô no 3G agora. Eu saí do Wi-Fi. Vê se melhorou agora. Que estranho. Boa noite, Meg, tudo bem? O pessoal tá falando que tá falhando aí
a conexão, eu saí do Wi-Fi, eu tô no 3G. Vocês, por favor, colocam para mim aí se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir. Você tá conseguindo, Meg, me ver e me ouvir? Tá melhor agora? Ah, ok. Então vamos continuar, então. Qualquer coisa vocês me avisam aqui. Não é para falhar porque eu pus o 3G, eu saí do Wi-Fi, que essa conexão aqui não tá me ajudando ultimamente, né? Bom, então eu estava dizendo, na verdade, que a pessoa com toque, ela tem uma série de obsessões, né, que são pensamentos que ela fica ruminando, ela não consegue controlar esses pensamentos, isso gera ansiedade. Para compensar essa ansiedade, a pessoa, que ela faz? Ela, na verdade, ela tem compulsões. Então, o que são as compulsões? As compulsões são comportamentos que a pessoa tem para aliviar a ansiedade que aquela compulsão gera para ela. Vou dar um exemplo assim de compulsões muito comuns, né? Talvez algumas pessoas aqui até se identifiquem. Por exemplo, aquelas pessoas que têm mania, né? O toque está muito ligado às manias, né? Mania de limpeza, mania de organização, de higiene, aquela coisa, mania de simetria. Sabe aquela pessoa que quer tudo organizadinho, que o sapato tem que estar certinho? Se tiver um sapato fora do lugar, meio torto, um quadro, alguma coisa nesse sentido, ela vai lá, ela arruma. Ela pode ter compulsões também a nível da imagem corporal, por exemplo, preocupações excessivas com a imagem corporal, pode fazer ela ter compulsão, por exemplo, na academia, de malhar demais, de ficar neurótica demais com o corpo. Ela pode ter também compulsões a níveis sexuais, né? A níveis também de violência, agressividade, né? De insultos. Então, tudo isso são compulsões. Para quê? São comportamentos que a pessoa tem, como eu falei antes, para aliviar a ansiedade dessas ruminações. Frequentemente, essas ruminações, elas vêm acompanhadas de regras. Por exemplo, vamos pegar aqui, que é uma mania muito comum, é a mania de limpeza, né? Vocês já devem ter conhecido pessoas que têm mania de organização, de limpeza. Pessoas que têm manias de checagem, né? Então, tem que checar se trancou a porta da casa ou se desligou o gás antes de sair. E são pessoas que desenvolvem rituais para isso. Ok você verificar de vez em quando se você fechou o carro, se você fechou a tua casa. Quem nunca, né? Ficou em dúvida, nossa, será que eu fechei o carro? Não, vai lá, volta, fechou. Ok, mas a pessoa com toque, ela tem o hábito de ficar verificando sempre. E a ruminação dela, o pensamento dela é assim: se você não verificar, algo pode acontecer, né? Então tem que verificar o gás, porque pode ser que esteja um vazamento. Então ela fica imaginando na cabeça dela que se ela não verificar o gás, se ela não trancar, por exemplo, a porta 3 vezes, ou se ela não checar alguma coisa 3, 4, 5 vezes, alguma coisa de terrível vai acontecer, tá? Então, isso é importante também, você perceber a intensidade e o sofrimento que isso causa na pessoa. Legal, Meg e Marcelo, obrigada aí, vocês estão dizendo que tá ok, né? Então tá claro, gente? Vão me fazendo perguntas. Obrigada, Marcelo. Vão fazendo perguntas se isso não tiver claro para vocês, tá? Então, isso é uma compulsão, tá? É aquela coisa de ficar verificando e ficar criando regras. Se eu não fizer isso, tal coisa vai acontecer. Se eu não desligar, sei lá, o gás, alguma coisa vai acontecer com a minha família, né? Então, esse tipo de rituais que vai fazer com que a pessoa, na verdade, teoricamente, vai aliviar a ansiedade dela. Mas, na verdade, isso não alivia, porque isso acaba sendo recorrente o tempo todo,
tá? Então ela vai criando essas regras o tempo todo. Eu tenho que fazer tal coisa porque senão isso vai acontecer. Geralmente está ligado, como eu falei antes, a pensamentos negativos, tá? Então o toque é diferente de qualquer mania que a gente tem, né? Quem nunca olhou para um quadro, viu se estava torto ou não, tá? A questão é você atrapalhar o teu dia a dia. Eu não sei se vocês lembram, ficou isso muito conhecido, algumas reportagens, por exemplo, a Luciana Vendramini uma vez foi até capa da Veja, relatando que ela sofria de toque e ela ficava horas tomando banho. Por quê? Porque ela acreditava, ela tinha o toque de contaminação, tá? Então ela acreditava que se ela não tomasse banho e ficasse se esfregando o tempo todo, alguma coisa de terrível ia acontecer. Tá claro? Então, isso acaba atrapalhando o quê? Acaba atrapalhando o funcionamento de vida da pessoa. Às vezes ela gasta horas, ela não consegue trabalhar ou ela demora muito nesses rituais de verificação. É diferente de uma pessoa que esporadicamente fala, nossa, eu não sei se eu, sei lá, fechei o carro. Vai lá, volta, viu que fechou o carro e desencana disso. No toque, não. Ela tem essa mania de ficar verificando, ou se ela não ficar verificando, ela fica pensando naquilo constantemente, tá? E isso vai gerando, como eu falei, uma ansiedade, uma angústia muito grande na pessoa. Geralmente, essa pessoa que sofre de toque, ela tenta enganar e ela tenta camuflar esse toque, tá? E ela tenta disfarçar isso para as outras pessoas não perceberem. Então, muito frequentemente, mesmo as pessoas que estão em volta dela, ao redor dela, não percebem essas manias, tá? Então, por exemplo, manias de que a sujeira pode contaminar, né, os germes. Então, vocês já viram aquelas pessoas, aquele filme, né, Melhor é Impossível, descreve muito bem a pessoa com toque, né? Por quê? Porque, não sei se vocês assistiram esse filme, é muito bom, eu até recomendo. Ele tinha o toque de assimetria, ele tinha que pisar, por exemplo, nos quadradinhos do chão, do piso, né? Então, assim, ele tinha uma série de coisas, ele tinha a questão da contaminação também, né? Eu já tive clientes, por exemplo, que não conseguiam dormir à noite. Aí, quando eu fui investigar por que não estavam conseguindo dormir, eles tinham pavor de que o lençol, por exemplo, tivesse contaminado de germes. Então, eles ficavam trocando de lençol e tendo rituais também, às vezes, de passar álcool, passar desinfetante. Então, a pessoa fica naquela neura, né? Como a gente fala, o tempo todo de contaminação. Isso é um dos toques mais comuns que a gente tem, tá? Outra coisa, aquele toque de esfregar as mãos, de lavar, as mãos o tempo todo, né? Também tá ligado à questão da contaminação. Isso é comum também em pessoas que têm que lavar a mão frequentemente, né? Por exemplo, até profissionais da área da saúde, enfermeiros, acaba às vezes desenvolvendo uma certa mania e um certo ritual, tá? Vamos sempre diferenciar aquilo que é um excesso de zelo e aquilo que é um toque, tá? O toque, ele tem um prejuízo no funcionamento da pessoa a nível de vida geral, tá? Uma pessoa que eu dei o exemplo, por exemplo, da área da saúde, que tem que ficar lavando a mão toda hora, entre um paciente e outro, entre um procedimento e outro, às vezes isso faz parte do trabalho dela. Pode até ser que ela fique maníaca, né? Mas, maníaca entre aspas, mas isso às vezes faz parte do próprio trabalho dela, tá? Então isso a gente não considera
uma coisa exagerada. Pessoas que têm o toque de contaminação, às vezes são pessoas que não tocam em determinadas superfícies, por exemplo, vão em banheiro público, não toca na maçaneta, ou na escada, um corrimão, né, ou na torneira, né, isso é comum a gente ver em banheiros públicos, né, pessoas que pegam papel para abrir e fechar torneiras, para dar descarga. Então a pessoa ela tem uma neura de contaminação. É uma das obsessões mais comuns, essa questão da contaminação. E a outra também de checagem, né, de ficar verificando, e a de organização. Eu acho que são, pelo que eu ando vendo, assim, são as 3 mais comuns também, tá? E outra coisa que é importante, a pessoa, ela tem pensamentos que fazem ela se sentir, às vezes, culpado, inapropriado, né? Então isso pode virar uma obsessão também, tá? E ela se sente muito insegura, porque como ela cria aquelas manias, aquelas regras na cabeça dela, de que se ela não fizer alguma coisa, algo vai acontecer, quando ela tenta se controlar de não repetir aquele comportamento, ela se sente culpada, ela se sente inadequada, né? E ela fica com muito medo, fica muito apreensiva que aquilo realmente vai acontecer com ela, tá? Outro toque comum, né, de algumas pessoas, a gente acha que isso é mania, mas outro toque muito comum é aquelas pessoas que não conseguem jogar coisas fora. Você conhece gente assim, né, que tem aquela coisa de ficar segurando as coisas, né, de não conseguir abrir mão, né, porque ela acredita que em algum momento aquilo pode ser útil. Então às vezes a pessoa tem um cômodo da casa dela só com tranqueira, com coisa quebrada, com coisa que ela nunca vai usar, né? Por quê? Porque ela tem essa mania de achar que em algum momento aquilo pode ser útil para ela, tá? Isso às vezes pode ser um toque também. E existem toques que são clássicos, como esses que eu falei, de limpeza, de verificação, de organização. Existem outros toques que parecem essas manias normais, essas chatices muitas vezes, mas que são toques disfarçados, né? O Marcelo tá falando que outro filme legal é Toque Toque, realmente, né? Eu não vi o filme, eu vi o teatro, né? A peça de teatro Toque Toque em São Paulo uma vez, muito interessante, né? Até falando assim dos pacientes, de grupo, né? É bem legal também, né? Então, o que é importante? A gente perceber que se um de vocês aqui que estiver assistindo, se vocês conhecem alguém que tem essas manias, não necessariamente essa pessoa tem o toque. A gente precisa avaliar, precisa passar por um médico, né, um psiquiatra, uma psicoterapia, para ver se realmente isso é toque ou não. Tá? Isso pode ser apenas algum distúrbio que não necessariamente um toque. É aquela pessoa que é preocupada demais, tá? Isso pode ser outra coisa, não só um toque. Mas o toque está intimamente ligado com aquilo que eu falei para vocês e reforço a questão da ansiedade. Se isso está gerando um sofrimento muito grande, uma ansiedade muito grande para a pessoa, talvez isso seja foco para tratamento mesmo, tá? Alguma dúvida aí, gente? Vão colocando as dúvidas e tudo que vocês tiverem, né? Outras ideias também que podem acontecer no toque são ideias obsessivas ligadas à religião, ligadas, como eu falei, a sexo também. E isso, principalmente isso, são situações que eu falei antes, que isso às vezes gera muita culpa, né? E sentimento de ser inapropriado na pessoa.
tá? Então a pessoa às vezes ela fica pensando constantemente em sexo, muitas vezes isso acaba canalizando até, por exemplo, uma masturbação excessiva, ou às vezes ela fica pensando até muito em religião, muito no sentido punitivo, muito no sentido de que tá fazendo alguma coisa errada, né? Então a pessoa ela se sente muito mal, né? E às vezes ela tem rituais de ficar rezando muito, de ficar indo muito em igreja, por exemplo. Por quê? Porque ela tem obsessões em relação a isso, né? Muito comum essas coisas de punição, né? No toque a gente vê bastante esses rituais, assim, da pessoa. Ela se sente obrigada a executar determinado comportamento, tá? Porque senão ela acha que vai ser punida, que algo terrível vai acontecer, tá? Aí, às vezes me perguntam assim, não sei se vocês tiveram essa dúvida, mas a pessoa tem consciência que aquilo é inadequado? O que vocês acham? Você acha que a pessoa tem consciência? Por incrível que pareça, na maioria das vezes ela tem consciência que aquilo é inadequado, mas ela não consegue parar, né? Não sei se vocês já conversaram, já sentiram alguma vez alguma coisa assim de compulsão, né? Tem gente que tem pela comida, por exemplo. Eu tenho uma cliente que ela fica o tempo todo pensando em comida. Eu atendi ela ontem e ela fica pensando em comida o tempo todo. E aí, o que acontece? Ela acaba tendo as compulsões por comida, tá? Então, ela sabe disso, ela sabe que é inadequado, ela sabe que é exagerado, mas ela não consegue parar nem de pensar e nem de ter a compulsão, tá? Então, isso, ela mesma fala, foge do meu controle. Quando isso foge do teu controle, provavelmente é importante você procurar um médico, procurar um psiquiatra ou uma psicoterapia, porque às vezes isso realmente vai te causar, ou isso já está te causando um prejuízo muito grande. Essa questão do prejuízo é algo muito importante, porque assim, eu não conheço, nunca atendi alguém com toque que não tenha um prejuízo muito grande na vida dela, afetivo, profissional, familiar, inclusive a própria saúde, né? A pessoa acaba, digamos assim, num bom sentido, contaminando negativamente falando todas as áreas da vida dela, tá? A Meg tá me perguntando, quem tem toque precisa tomar medicamento? O que vocês acham, gente? Pausa pra água, né? Na maioria das vezes, sim. Tá, Meg? Então, assim, a gente, como eu falei antes e repito, a gente tem que diferenciar e diagnosticar para ver se isso realmente é um toque. Porque às vezes a pessoa tem manias e rituais muito característicos, muito clássicos, mas muitas vezes isso vem disfarçado, como eu falei. Às vezes isso não tá muito claro, né? A pessoa acha que aquilo tá sob controle, mas na verdade não tá. Então, diante de uma avaliação médica, na maioria das vezes a pessoa precisa sim tomar uma medicação, né? Existem medicações específicas para o toque, podem ser tanto antidepressivos como próprio ansiolíticos ou medicações também para controle de impulso, né? Porque a pessoa que tem toque, ela tem uma dificuldade muito grande de controle de impulso. Ela vai lá e faz, e depois para, pensa, se arrepende, percebe a inadequação, mas quando ela viu, ela já fez. Ela já teve aquele ritual, aquela compulsão, tá? Então, muito frequentemente, Meg, a pessoa precisa sim de medicação, mas aquela velha história, o mais adequado de tudo, o que é? É você associar psicoterapia, tá? Com a medicação, tá? E, assim, não sou eu que tô falando, mas grande parte da literatura, quando vocês vão pesquisar, falam que existe uma melhora no toque? Existe,
tá? Com a medicação e com a psicoterapia, existe uma melhora, assim, no quadro de toque, mas que muitas vezes a pessoa tem que tomar, inclusive, remédio ou fazer um acompanhamento até pro resto da vida, tá? Eu vou dar uma opinião pessoal, assim, eu tenho quase 23 anos de formada, já atendi muitos pacientes com toque. Eu diria, assim, que atender pessoas com toque, o tratamento do toque é algo bastante desafiador, tá? Porque às vezes a pessoa não aceita ajuda, ela minimiza os efeitos negativos que isso está tendo na vida dela e ela não consegue manter o tratamento dela por um período muito prolongado. E como eu falei, o toque às vezes precisa desse tratamento prolongado, tá? O que eu percebo, assim, na maioria dos pacientes que eu atendi, tiveram uma remissão muito importante, mas ficaram com algumas sequelas, entre aspas, tá? O que eu quero dizer sequela? Ficaram com algumas pequenas manias, tá? Algumas preocupações excessivas e às vezes eles têm períodos muito bons, aonde tem praticamente uma remissão total dos sintomas e aí diante de uma situação de estresse ou qualquer coisa que aconteça na vida deles, em algum momento da vida deles, isso pode voltar, tá? Então o tratamento do toque é um tratamento desafiador, tá? Isso não quer dizer que não tenha tratamento, tem, mas é algo que exige um acompanhamento às vezes pro resto da vida, tá? O Marcelo tá me perguntando, você acredita que uma pessoa que já tem a propensão para comer muito, enquanto almoça, já pensa na sobremesa, é um toque ou é uma safadeza? Não sei se é uma safadeza, tá? Não necessariamente isso é um toque, isso pode ser uma obsessão por comida, né? Eu não vou complicar muito a cabeça de vocês, porque eu acredito que a maioria que está me assistindo aqui é leigo, né? Mas existem toques onde a pessoa tem mais obsessão, existem toques onde a pessoa tem mais rituais de compulsão e existem o toque onde a questão é mista, tá? Então, às vezes, a pessoa não tem uma compulsão alimentar, Marcelo, mas às vezes ela tem a obsessão por comida. Assim como tem pessoas que têm obsessão por cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, né? Vocês conhecem pessoas que são neuróticas e ir ao médico, cuidar da saúde, qualquer sintoma, né? Vira até uma hipocondria às vezes, porque ela fica ali pensando naquilo. Então, respondendo a tua pergunta, Marcelo, não necessariamente isso é um toque. Isso pode ser uma obsessão por comida, um pouco exagerada, tá? Agora, isso pode sim levar à compulsão. Eu comentei agora há pouco de uma cliente que eu atendi ontem, por exemplo, que ela é desse estilo. Ela tá, um dos gatilhos que a gente já identificou no coaching com ela é a ociosidade e a solidão, tá? Então, nos momentos que ela tá sozinha em casa ou que ela tá ociosa, ela fica ruminando sobre comida, principalmente nesses momentos, porque quando ela tá em aula com as amigas e tal, aquilo passa um pouco despercebido, tá? Então, assim, pode ser que essa pessoa que tenha esse pensamento, que já está pensando na sobremesa, ela seja meio obsessiva com a questão de comer. Não necessariamente isso tem a ver com o toque, tá? Como que a gente sabe se é toque, assim? De uma forma muito simples, porque o diagnóstico não é fácil de fazer. Mas se isso está gerando uma ansiedade muito grande, se isso gera um ritual muito grande, tá? Porque a pessoa com toque, ela tende a ter ritual, gente. Ela não vai lá e come, ou ela não vai lá e fecha o gás. Ela desenvolve rituais, no sentido de que eu tenho que ir lá, eu tenho que verificar 3 vezes, ela vai colocando regras. Deu para entender? Então, isso é um toque, é onde tem um prejuízo no funcionamento dela, porque ela fica só pensando nisso. Não é, eu vou checar o gás para ver se eu fechei por segurança e depois eu fecho, vi que eu fechei, vou embora e pronto. Ela fica naqueles rituais e ela se perde naqueles rituais, porque quanto mais ela tem o ritual, mais ela tem a preocupação e essa preocupação vai alimentando esses rituais.
tá? Então, nesse caso que você tá falando, se ela não tem isso, às vezes não é um toque, às vezes é um pensamento exagerado, é um foco, é um hiperfoco que ela tem na questão alimentar ou na questão do doce, seja lá o que for, tá? Importante, a pessoa tem noção que aquilo não faz sentido para a vida dela, tá? Ela tem essa noção, simplesmente ela não consegue controlar isso, tá? Mais alguma dúvida aí? Como eu falei, né? Eu tô aqui vendo o que eu tô esquecendo de falar. Como eu falei, às vezes a pessoa ela tenta disfarçar muito essas manifestações. Então, quando a família descobre, às vezes a pessoa já tá ali sofrendo há anos, muitas vezes, tá? Então, é importante, se você tem algum familiar, ou você mesmo, ou conhece alguém que tenha essas manias, comece a observar para ver se ela não fica disfarçando. Geralmente a pessoa que tem toque, ela não tem a obsessão tá dentro dela, porque é pensamento, a gente não tem controle, mas quando ela parte para as compulsões, ela não tem isso muito na frente das pessoas, ela tem isso mais quando ela tá sozinha. Por exemplo, a compulsão em comer, a compulsão em checar, ela dá um jeitinho, ela manipula para que ninguém perceba esses rituais e essas regras que ela tem, tá? Então, isso às vezes acontece também, tá? Quando que isso começa? A gente já tem relatos na literatura, existem crianças a partir de 2 anos de idade, 3 anos de idade, que já desenvolvem o toque, tá? Isso na criança é muito mais comum em termos de compulsão do que de obsessão, até porque o cognitivo dela tá ainda em formação, né? Então, às vezes, na criança aparece, às vezes, muito mais como uma compulsão, aqueles comportamentos, aqueles rituais, do que simplesmente os pensamentos em si. Fase muito comum de começar é na adolescência, né? Qualquer transtorno de ansiedade, de personalidade principalmente, é muito comum começar na adolescência, né? Por volta dos 20 anos de idade, mais ou menos. E como eu falei, o toque ele atinge 2% da população mundial. Então, se você for pensar, é um transtorno bastante comum. E sem contar aquelas pessoas que não procuram ajuda, que é muito frequente também, tá? Então, às vezes a gente consegue começar o tratamento precocemente, logo no início que aquele toque foi diagnosticado, mas às vezes isso, dependendo da intensidade ou de quando isso foi começado a trabalhar com a pessoa, às vezes o prognóstico não é tão bom assim, tá bom? E é importante falar que às vezes o toque ele também vem associado com outros transtornos psiquiátricos, né? Por exemplo, transtorno dismórfico corporal, onde a pessoa tem uma preocupação excessiva com o corpo. Então, é aquele caso que eu falei que a pessoa se mata na academia, se mata fazendo dieta e tal, porque ela tem neura de engordar, de ficar gordo, de ficar sedentário, de fazer mal para a saúde, mas é uma preocupação exagerada, tá? Ela pode ter também, óbvio, como eu falei, um distúrbio de ansiedade, né, de a própria depressão. Pode ter tricotilomania. O que é tricotilomania? É um transtorno onde a pessoa vai arrancar o cabelo, que tem a ver também com a ansiedade. Então, a pessoa não consegue parar de arrancar o cabelo, tá? E muitas vezes é porque ela tá tão ansiosa que arrancar o cabelo, aquela dor, aquele sofrimento, aquele foco naquilo, faz com que ela esqueça muitas vezes os pensamentos ruminativos que ela tá tendo. É meio louco a gente falar isso, mas isso acontece também, tá? Então, existem outros transtornos associados ao toque. E, obviamente, quanto mais transtorno a pessoa tiver associado ao toque, mais desafiante vai ser o tratamento, tá claro? Bom, o que mais aqui? Ninguém vai perguntar por quê, como que surge o toque? Ninguém tem essa curiosidade?
Vocês acham que tem a parte orgânica? Vocês acham que tem comportamento? O que vocês acham? Eu acho que é importante a gente sempre falar também, né, das causas dos distúrbios, né, porque a gente muitas vezes pode fazer até trabalhos preventivos, né, ou algumas coisas que a gente faça, além de um tratamento medicamentoso e psicoterápico que ajude, né. Existem pesquisas que dizem que o toque é uma doença, na verdade, que tem uma alteração no cérebro da pessoa. Então, o cérebro, uma região específica do cérebro, tem um funcionamento exagerado, excessivo. É como se tivesse hiperestimulado, tá? E aí essas áreas cerebrais hiperestimuladas é que vão gerar esses pensamentos obsessivos, é que vão gerar essas compulsões também, tá? Então, a gente sabe também que o toque tá ligado à questão da serotonina, né? E também a questão neurofisiológica e neuroquímica, tá? Então, foram feitos vários estudos a níveis neurológicos, de imagem, tomografias, ressonância, etc. E tudo isso são achados de pesquisa, tá? Onde a pessoa, na verdade, ela tem esses sintomas muitas vezes por alterações aí da bioquímica dela também, tá? Essas alterações a gente sabe que elas podem mudar, podem tanto melhorar quanto elas podem piorar, por exemplo, em casos de estresse, né? Quem tem toque, por exemplo, é uma pessoa que não lida bem, geralmente, com situações de estresse. E isso, muitas vezes, vai potencializar o próprio toque, o próprio sintoma dela também, tá? Ah, boa pergunta, Meg. A Meg tá perguntando, o toque vai ficando mais intenso com o tempo ou fica estabilizado? Depende muito, não dá pra gente dizer, né? Tem pessoas que têm toque e tem uma remissão espontânea, né? Elas às vezes nem fazem tratamento e se curam do toque. E tem algumas pessoas que não, que esse toque vai se potencializando, tá? Eu diria que não é que ele vai ficando mais intenso, tá? E eu não diria isso, eu não usaria essa palavra. Mas eu diria que ele vai se cronificando, ele vai ficando crônico, tá? E vai ficando cada vez mais difícil da gente mudar. Por quê? Porque ele cria aquele hábito, tá? De fazer determinado ritual para aliviar a ansiedade dele, entendeu? Quanto mais tempo você tem aquele hábito, você concorda comigo que é mais difícil você reverter aquele hábito? Então, em função disso, às vezes a gente tem mais dificuldade com o tempo, tá? Se a pessoa tiver aquela compulsão, tá? Ficou claro aí, Meg, pra você? Mas nem sempre ele fica estável, não dá pra gente dizer. Isso vai depender muito, vai depender se a pessoa tá fazendo tratamento ou não. Na grande maioria das vezes, com o tratamento, como eu falei, existe uma melhora significativa da pessoa. Às vezes ela fica com um ou outro resíduo, né, dessas, vamos chamar assim, dessas manias, mas geralmente tem um prognóstico assim de mais de estabilidade, tá? Coloca aí pra mim, Meg, se eu respondi a tua pergunta, se tá claro, né? Marcelo, tá claro? Que bom. Marcelo tá perguntando, a ansiedade, como você disse há pouco, tem uma relação com toque. Pensamentos repetitivos causam frustração ou ansiedade. Podem causar ambos, tá? Pensamentos repetitivos geram ansiedade, tá? Esses pensamentos repetitivos, como eu falei, são as obsessões. A pessoa fica com um nível tão alto de ansiedade, mas tão alto que ela não suporta e ela precisa canalizar essa ansiedade de alguma forma. E aí é que aparece a compulsão. Isso, no caso da comida, é um exemplo muito clássico. Isso não acontece só com a comida, mas com a comida é o exemplo clássico que eu dei, né? A pessoa fica pensando, ela pensa tanto na comida que isso gera uma ansiedade. E um dos gatilhos para alívio da ansiedade é comer. Entendeu? Então ela vai entrando, na verdade, nesse ciclo do mal, tá?
Que bom, Meg, que ficou claro. O tratamento da ansiedade controla o toque? Com certeza. Toque é um transtorno de ansiedade, então você tratando a ansiedade, você ameniza o toque. Não necessariamente você vai acabar com ele, mas você ameniza esses sintomas aí de toque, né? Com certeza. Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui o que eu tô esquecendo de falar. Bom, tratamento, né, como eu falei, antidepressivo, ansiolíticos, terapia, é um tratamento prolongado, geralmente não é um tratamento muito rápido, tá? Outra coisa, a abordagem que é mais indicada para o toque é a abordagem cognitivo-comportamental. Por quê? Porque a gente trabalha bem aonde está o problema do toque, que é trabalhar a questão de pensamentos, aprender a pessoa, a ensinar, né, a pessoa a controlar os seus pensamentos, a forma de pensar, e também uma mudança de comportamento. Então a gente vai pegar tanto pensamento quanto comportamento, que são as duas bases principais do transtorno obsessivo compulsivo. Né? Ela pensa, ela se comporta, ela pensa, ela se comporta, tá? E nós na terapia cognitivo-comportamentais, nós temos inúmeras ferramentas para trabalhar exatamente isso, o controle cognitivo, controle de pensamento e também a mudança de hábitos, de comportamento e tudo mais, tá? Então, por isso que é fundamental procurar, sei lá, um psicólogo ou um psiquiatra, algum profissional da área da saúde para passar isso também, tá? Da gente, como fala? Da gente trabalhar tanto com o pensamento quanto com o comportamento, tá? Que mais, gente? Dúvidas? Ficou muito teórico? Eu tenho a preocupação sempre de não trazer assim, uma coisa muito ligada só para profissionais da área da saúde. Teria muita coisa para a gente falar, né? O que é importante também é a gente separar aí essa questão de uma mania normal, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De não achar que toda mania é toque, né? Que as pessoas têm esse hábito. Você tem mania de limpeza, é toque, é toque, é toque, né? Uma coisa que eu não falei, né? Mas geralmente o toque ele causa um sofrimento enorme na vida da pessoa, né? Não só uma limitação, mas um sofrimento muito grande, muito grande. Então é fundamental, se vocês conhecem alguém com toque e tudo mais, é fundamental que realmente... Oi, Alexia, tudo bem? É fundamental que vocês realmente conversem com essa pessoa para ela procurar um tratamento, né? Porque vocês não imaginam o sofrimento que é para a pessoa, né? Porque ela, além de ficar, vocês imaginam ficar pensando 24 horas naquilo, ela tentar disfarçar para as outras pessoas, né? Então, assim, é muito complicado isso, né? Eu acho que, assim, se você for ver dos transtornos, assim, dentro da área da psiquiatria, eu acho que o toque é eu diria, né? Eu falo isso sempre para os meus alunos, é um dos piores transtornos. Em que sentido? Tanto a nível de prognóstico, quanto a nível de sofrimento, tá? É algo que a pessoa sofre muito com aquilo. E geralmente ela sofre anos até procurar ajuda, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter muita paciência, né? Porque realmente é algo que vai trazer um prejuízo, né? A maioria dos meus pacientes com toque tem prejuízo na área afetiva, tem prejuízo na área profissional, na área acadêmica, né? Então, realmente é algo assim que complica muito a vida da pessoa, né? Complica bastante a vida da pessoa. Então, existe tratamento para isso. O tratamento, como eu falei, às vezes não tem uma remissão total, mas tem um prognóstico relativamente bom, né? Mas com certeza um alívio de sintomas muito grande para a pessoa também,
tá? Então, assim, isso é importante, isso é importante. Então, fiquem atentos aí com pessoas que têm essa mania de limpeza, acham que vai se contaminar, aquela organização excessiva, né? Então, essas são pessoas, às vezes, que a gente tem que ficar atento para ver se não são pessoas que podem, inclusive, desenvolver o toque, tá? Porque isso é importante, o toque ele não aparece de uma hora para outra, de um dia para o outro. A pessoa começa gradativamente a ter preocupações, essas preocupações elas vão ficando recorrentes e aí cada vez mais ela vai intensificando essas preocupações e essas obsessões, tá? Então, às vezes a gente consegue fazer uma intervenção logo no início para que a pessoa não tenha tanto prejuízo assim na vida dela como um todo, tá bom? Bom, gente, estamos completando aí 50 minutos de live, né? Como vocês sabem, com 1 hora, eu sempre tento fazer menos de 1 hora, até porque com 1 hora o próprio Instagram, ele corta a transmissão. O que é importante, se você acha que fez sentido para você essa live, você pode compartilhar com teus amigos. A partir de quarta, quinta-feira, né, no máximo, essa live a gente está gravando ela vai estar disponibilizada no meu canal do YouTube, tá? Angélica Sadir. Beijos, Alexia. Vocês podem também compartilhar, Alexia, você pode compartilhar com teus amigos, né? Se você conhece pessoas também que você desconfia ou que sofre disso, você também pode indicar, né? Para quem ainda não me segue nas redes sociais, me sigam, compartilhem. E como vocês sabem, eu faço live cada 15 dias, sempre de terça-feira. A próxima vai ser dia 7 de outubro, se não me falha a memória. 8 de outubro, às 20 horas. E eu nunca programo com tanta antecedência assim o tema. Por quê? Porque eu sempre peço sugestões. Então, se vocês tiverem sugestões de temas, vocês podem me mandar por direct, tá? Vocês podem colocar aqui para mim. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Meg. Então, vocês podem estar me mandando sugestões. Inclusive, o tema de toque ficou até um pouco em cima da hora, até a divulgação e tudo mais, porque foi uma pessoa que me segue no Instagram que anteontem, né, eu acho, ela falou, Angélica, fala sobre toque e tudo mais. Então, a pedidos, fiz essa live de toque. Então, vocês podem, na verdade, sugerir outros temas aí que vocês quiserem, tá bom? Agradeço mais uma vez, Marcelo, Meg, todo mundo que entrou, que participou, que fez perguntas e continuem me acompanhando.